Nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais. Meus amigos, polêmica no mundo do futebol, nos bastidores do futebol. Vamos lá. O presidente do Flamengo, para quem não está entendendo nada, né? O presidente do Flamengo, ele estava prestando contas do futebol, de tudo o que ele fez durante o ano, e aí ele resolveu dar uma alfinetadazinha na repórter da Globo. E parece que ela tem uma napa avantajada. Eu acho que maior do que a minha aqui. Eu também nem posso falar muito, porque a napa do meu também é quase que do tamanho do dela. Ela ganha um pouquinho do meu, viu? A lapa de napa dela é maior do que o meu aqui. O meu também é um pouquinho avantajado, por isso eu não posso nem rir. Mas a polêmica tá lançada aí, do presidente do Flamengo com a repórter da Globo, meus amigos. E a confusão tá no meio do mundo aí. E aí o Pilhado também deu a sua opinião sobre o que o BAP falou, né? E a gente vai colocar logo aqui o Pilhado, depois eu vou colocar aqui o vídeo do presidente do Flamengo, quando ele falou da repórter da Globo, dizendo que aquela nariguda. Mas a gente vai primeiro ouvir aqui o Pilhado, vamos lá. Só para fechar esse assunto aí do BAP, né? Com a comentarista do Sport TV, quero deixar uma coisa bem clara. Toda essa forçação que acontece com o futebol feminino, eu nunca vou ser a favor, e eu falo isso no programa que eu apresento, eu falo isso nas minhas redes sociais, porque eu pergunto o seguinte: se é uma modalidade que não traz lucro para o clube, por que que o clube, eu não digo só o Flamengo não, os clubes no geral, se os clubes não ganham lucro com a modalidade, por que que eles têm a obrigação de investir alto na modalidade? Não tem nexo. Você investe em algo quando você é um clube, quando você é um empresário, quando isso te traz um retorno. O futebol feminino, ele tem audiência? Não. O futebol feminino, ele gera altos patrocínios para os clubes? Não. Então, como e por que obrigar os clubes a investirem pesado no futebol feminino? Porque aí eu pergunto, tem obrigação, qualquer clube tem obrigação de investir no handebol feminino? Não. Tem obrigação de investir no tênis feminino? Não. No vôlei feminino? Não. Na peteca feminina, o que quer que seja? Não. Então eu não entendo por que que a lacração tomou esse assunto do futebol feminino de uma forma que eles querem forçar clubes, e a CBF já entrou nessa palhaçada, a investir. Eu acho que o clube tem que investir no quê? No que traz retorno a ele. E outra, no que interessa ao seu torcedor. Se não tem audiência, se o seu torcedor não tá nem ligando, a gente vê aí até finais de futebol feminino, gente, com estádio deserto, com estádio vazio, sem audiência na televisão. Então, é o que eu falo, é sem forçação. As meninas do vôlei ganharam muito meu respeito porque conquistaram o ouro olímpico, conquistaram audiência como? Com o trabalho delas. E não lacrando, e não forçando um investimento ou uma audiência. As meninas do basquete, com Hortência, com Paula, conseguiram respeito jogando, conquistando títulos. Eu não entendo por quê. Na verdade, eu entendo. O futebol feminino, ele virou um assunto da lacração. E eles querem usar essa lacração, querendo forçar um investimento em algo que, por enquanto, não gera retorno nem audiência nenhuma no Brasil. Então, foi isso que o BAP quis dizer. Ficam cobrando para investir. E por que que a Globo não bota, então, milhões na transmissão para que a gente invista? É muito fácil ficar atacando os clubes como muito jornalista faz. Ah, ele errou em chamar de nariguda? Sim, pode ter errado. Mas tem gente que fala coisa muito pior e que essa turma da lacração não se une para fazer um linchamento porque tem a mesma ideologia deles. Então tá aí a opinião do Pilhado, né, sobre esse assunto que tá rolando. Mas, cara, eu vou te contar um negócio. Se alguém tivesse com raiva de mim e, não sei, de repente dissesse: ah, aquele narrador narigudo que gosta de me criticar durante a narração, eu também não ia, também não ia estar nem aí pra isso, velho. Mas enfim, a polêmica rolou, de fato, realmente, e a gente vai ouvir aqui o presidente do Flamengo, né? Pode ser que apareça um dia, né? Ah, aquele narrador narigudo que criticou o jogador, né? Pode acontecer, mas, enfim, se acontecer, eu também não posso falar nada que, né? O bichinho aqui também. Ai, cara, vou contar um negócio pra você. Mas vamos lá.
Vamos ouvir aqui o presidente do Flamengo, porque ele falou, né? Tava com raiva, lógico, claro, né? Porque recebeu críticas, e segundo ele, críticas injustas. Afinal de contas, ele vai dizer o porquê que praticamente foram injustas essas críticas aí em relação ao que a repórter falou, né? Porque ele estava prestando conta e só quem sabe de fato o que acontece no clube de futebol é quem está vivendo lá o dia a dia, né? Pensa. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro... Brincadeira não, você perder 11 milhões por ano, praticamente 1 milhão por mês, é um baita de um prejuízo. É um baita do prejuízo. Ou seja, o futebol feminino, infelizmente, não está dando retorno. E se não está dando retorno, por que eles cobram alto investimento? Se as próprias emissoras que fazem a transmissão do jogo também não investem alto, ou seja, não pagam um valor alto aos clubes, para que os clubes possam investir. A transmissão fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Então isso me lembra, né, para os dinossauros que estão aqui como eu, daquele clássico caso de 77. Então tá aí, o presidente do Flamengo, assim, para mim, eu vou dar razão ao BAP nesse sentido aí. É lógico, claro, que ele poderia ter, não ter chamado o repórter de nariguda. Poderia, né? Bem que poderia também poderia ter dito, né, aquele narrador narigudo, né? Que me criticou. Não, eu nunca critiquei o presidente do Flamengo. Mas enfim, cara, pra mim ele tá coberto de razão no que ele fala aí. Beleza, ele poderia ter usado uma outra palavra, ter dito aquela repórter desinformada, ter dito o nome da repórter mesmo, né? E ter dito aquela repórter fulano de tal, desinformada da Globo, que passa notícias sem conhecimento nenhum. Beleza, eu acho que era um tapa mais forte ainda na cara do repórter. Porque quando você vai fazer esse tipo de notícia, você tem que estar embasado do que você pode falar. Ou seja, você vai fazer uma crítica em relação a investimentos, você tem que saber por que não foi investido. Isso, né, o repórter inteligente tem que fazer. E aí, ou seja, você vai fazer uma crítica em relação a algo que você não tem muito conhecimento, e aí gera essa celeuma aí que gerou entre o presidente do Flamengo e a repórter da Globo. Mas por mim, eu acho que quiseram também lacrar, concordo até com o Pilhado, quiseram lacrar também, ou seja, aí fica chamando o presidente de misógino, enfim, essa babaquice, né, que a gente vê aí acontecendo aí, que hoje em dia o negócio está tão complicado que nem os humoristas agora podem falar determinadas coisas, né, porque senão tem humorista que já foi preso já, ou seja, respondendo processos aí milionários porque falou algo que a galera não gostou e processou o cara, ou seja, enfim, o negócio hoje está complicado no Brasil, mas é isso, meus amigos. Mas eu particularmente tô com o presidente do Flamengo nessa, em relação ao que ele disse, né, e apresentou, ou seja, você apresenta um investimento de 22 milhões e tem um retorno só de 11, um prejuízo de 11, quer dizer, né, e aí não tem condições de você fazer futebol nesse sentido aí, mas é isso. Polêmicas lançadas aí no ar, ou seja, o bastidor está fervilhando. A Leila Pereira do presidente do Flamengo também foi em defesa lá da mulher, ou seja, o negócio tá pegando fogo, meus amigos. Enfim, mas eu fico com o presidente do Flamengo nessa, hein? Eu fico, porque você não pode fazer investimento alto. Beleza, eu só não concordo aí dele ter dito nariguda com ela. Mas se ele dissesse comigo o narrador narigudo, não sei se eu ia gostar, talvez não, mas também eu não ia lacrar em cima do cara por causa disso, não.
Mas é isso. Mas deixa aí nos comentários, galera, o que você achou dessa confusão aí entre o presidente do Flamengo e a repórter da Globo aí. Beleza? Valeu, um forte abraço, fico com Deus e é isso aí, meus amigos. Não se esquece, deixa o like, se inscreve também no nosso canal. Valeu!